O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandhi-Parva. Capítulo 47. O Conselho dos Kurus se reúne para ouvir mensagem de Sanjaya. Vaisampayana disse, assim conversando com Sanatsujata e o erudito Vidura, o rei passou aquela noite. E depois que a noite tinha passado, todos os príncipes e chefes entraram na sala da corte com corações alegres e desejosos de ver aquele sulta, que tinha retornado. E ansiosos para ouvir a mensagem de Partha, repleta de virtude e lucro, todos os reis com Dhritarashtra em sua dianteira foram para aquela sala bela. Imaculadamente branca e espaçosa, ela era adornada com um chão dourado. E refulgente como a lua e extremamente bela, ela tinha sido borrifada com água de sândalo. E ela estava coberta com assentos excelentes feitos de ouro e madeira, e mármore e marfim. E todos os assentos estavam envolvidos com coberturas excelentes. E Bhishma e Drona e Kripa e Salya, e Kritavarma e Jayadratha, e Asvatthama e Vikarna, e Somadatta e Valika e Vidura de grande sabedoria e Yuyutsu, o formidável guerreiro em carro, todos esses reis heróicos em um grupo, ó touro entre os Bharatas, tendo Dhritarashtra em sua chefia, entraram naquela sala de grande beleza. E do Sasana e Chitrasena, e Sakuni, o filho de Suvala, e Durmuka e Dusara, Karna e Uluka e Vivingsati, esses também, com Duryodhana o colérico rei dos Kurus em sua dianteira, entraram naquela sala, ó monarca, como os celestiais, formando a comitiva do próprio Sakra. E cheia com aqueles heróis possuidores de braços semelhantes a massas de ferro, aquela sala parecia, ó rei, uma caverna de montanha cheia de leões. E todos aqueles arqueiros poderosos, dotados de grande energia e brilhantes com refulgência solar, entrando na sala, sentaram-se sobre aqueles assentos belos. E depois que todos aqueles reis, ó Bharata, tinham tomado seus lugares, o oficial em serviço anunciou a chegada do filho de Suta, dizendo, lá vem o carro que foi despachado até os Pandavas. Nosso enviado voltou rapidamente, por meio da ajuda de corcéis bem treinados da raça Sindhu. E, tendo se aproximado do lugar com velocidade e descido do carro, Sanjaya enfeitado com brincos entrou naquela sala cheia de reis de grande alma. E o Suta disse, ó Kauravas, saibam que tendo ido aos Pandavas eu voltei há pouco deles. Os filhos de Pandu oferecem seus cumprimentos para todos os Kurus segundo a idade de cada um. Tendo oferecido seus respeitos em retorno, os filhos de Prita saudaram os idosos, e aqueles que são iguais a eles em idade, e aqueles também que são jovens, exatamente como cada um deve, de acordo com sua idade, ser saudado. Escutem, ó reis, o que eu, instruído antes por Dhritarashtra, disse para os Pandavas, tendo ido até eles a partir deste lugar. Capítulo 48. Ele narra a mensagem de Arjuna. Dhritarashtra disse, eu te pergunto, ó Sanjaya, na presença do meu filho e destes reis, quais palavras foram ditas pelo ilustre Dhananjaya de poder que não conhece diminuição, aquele líder de guerreiros, aquele destruidor das vidas dos perversos? Sanjaya disse, que Duryodhana escute as palavras que Arjuna de grande alma, ávido para lutar, proferiu, com a sanção de Yudhishthira e na audição de Keshava. Destemido, em batalha, e consciente do poder de suas armas, o heróico Kiritin, ávido por luta, falou desta maneira para mim na presença de Vasudeva. Ó Suta, dize para o filho de Dhritarashtra, na presença de todos os Kurus, e também na audição daquele filho de Suta de língua suja e alma má, de pouca inteligência, razão estúpida, e de dias contados, que sempre deseja lutar contra mim, e também na audição daqueles reis reunidos para lutar contra os Pandavas, e cuida para que todas as palavras agora proferidas por mim sejam ouvidas bem por aquele rei com seus conselheiros. Ó monarca, assim como os celestiais ouvem avidamente as palavras de seu chefe armado com raio, assim os Pandavas e os Sanjayas escutaram aquelas palavras de grave significado proferidas por Kiritin.
Exatamente estas são as palavras faladas por Arjuna, o manejador do Gandiva, ávido por luta e com olhos vermelhos como o lótus. Se o filho de Dhritarashtra não entregar ao rei Yudhishthira da linhagem Ajamida o reino dele, então é evidente que deve haver algum ato pecaminoso cometido pelos filhos de Dhritarashtra, cujas consequências não foram ainda colhidas por eles, pois não pode ser nada além disso quando eles desejam lutar com Bhimasena e Arjuna, e os Asvins e Vasudeva e o filho de Sine, e Drishtadyumna infalível em armas, e Sikandin, e Yudhishthira que é como o próprio Indra e que pode consumir céu e terra por simplesmente lhes desejar mal. Se o filho de Dhritarashtra deseja guerra com esses, então todos os objetivos dos Pandavas serão realizados. Portanto, não proponhas paz aos filhos de Pandu, mas tenhas guerra se tu quiseres. Aquele leito de dor nas florestas que era de Yudhishthira quando aquele filho virtuoso de Pandu vivia no exílio, que um leito mais doloroso do que aquele, na terra nua, seja agora de Duryodhana e que ele se deite sobre ele, como seu último, privado de vida. Conquista aqueles homens que eram governados pelo perverso Duryodhana de conduta injusta para o lado do filho de Pandu dotado de modéstia e sabedoria e ascetismo e autodomínio e coragem e poder regulado pela virtude. Dotado de humildade e retidão, com ascetismo e autodomínio e com bravura regulada por virtude, e sempre falando a verdade, o nosso rei, embora afligido por numerosas fraudes, perdoou tudo e suportou grandes males pacientemente. Quando o filho mais velho de Pandu, de alma sob controle apropriado, lançar indignadamente nos curros a sua ira terrível acumulada por anos, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá desta guerra. Como um fogo ardente queimando tudo em volta consome grama seca na estação quente, assim Yudhishthira, inflamado com cólera, consumirá a hoste Dhritarashtra só por um golpe de vista de seus olhos. Quando o filho de Dhritarashtra contemplar Bhimasena, aquele Pandava colérico de ímpeto terrível, colocado em seu carro, maça na mão, vomitando o veneno de sua ira, então Duryodhana se arrependerá por esta guerra. De fato, quando ele vir Bhimasena, que sempre luta na vanguarda, envolvido em armadura, mal capaz de ser olhado até por seus próprios seguidores, derrubando heróis hostis e devastando as tropas do inimigo como o próprio Yama, então o extremamente vaidoso Duryodhana se lembrará destas palavras. Quando ele vir elefantes, parecidos com picos de montanha, derrubados por Bhimasena, sangue fluindo de suas cabeças partidas como água de barris quebrados, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando caindo sobre os filhos de Dhritarashtra o feroz Bhima de aparência terrível, maça na mão, massacrá-los como um leão enorme caindo sobre um rebanho de vacas, então Duryodhana se arrependerá por esta guerra. Quando o heróico Bhima, impávido mesmo em situações de grande perigo e hábil em armas, quando aquele opressor de hostes em batalha, em seu carro, e sozinho, esmagar com sua massa multidões de carros superiores e tropas inteiras de infantaria, agarrar por meio de seus braços fortes como ferro os elefantes do exército hostil, e ceifar a hoste Dhritarashtra como um lenhador forte derrubando uma floresta com um machado, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando ele contemplar a hoste de Dhritarashtra consumida como uma vila cheia de cabanas construídas de palha pelo fogo, ou um campo de milho maduro pelo raio, de fato quando ele contemplar seu exército vasto espalhado, seus líderes mortos, e homens fugindo com suas costas para o campo afligidos pelo medo, e todos os guerreiros, humilhados ao pó, serem chamuscados por Bhimasena com o fogo de suas armas, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando Nakula, aquele guerreiro de façanhas admiráveis, aquele principal de todos os guerreiros em carros, atirando destramente flechas a centenas, mutilar os guerreiros em carros de Duryodhana, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Acostumado a desfrutar de todos os confortos e luxos da vida, quando Nakula, se lembrando daquele leito de dor sobre o qual ele dormiu por muito tempo nas florestas, vomitar o veneno de sua ira como uma cobra enfurecida, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra.
dispostos a sacrificar suas próprias vidas. Os monarcas, aliados, ó Sulta, instigados para a batalha pelo rei Yudhishthira o Justo, avançarão com fúria em seus carros resplandecentes contra o exército hostil. Vendo isso, o filho de Dhritarashtra sem dúvida terá que se arrepender. Quando o príncipe Kuru vir os 5 filhos heróicos de Draupadi, jovens em idade, mas não em ações, e todos bem versados em armas, avançarem indiferentes às suas vidas contra os Kauravas, então aquele filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando empenhado na carnificina Sahadeva, sobre seu carro de rodas silenciosas, e de movimento incapaz de ser obstruído, e ornamentado com estrelas douradas, e puxado por corcéis bem treinados, fizer rolar as cabeças dos monarcas no campo de batalha com descargas de flechas, de fato, vendo aquele guerreiro hábil em armas colocado em seu carro no meio daquela destruição terrível, virando ora à esquerda e ora à direita e caindo sobre o inimigo em todas as direções, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. De fato, quando o modesto, mas poderoso Sahadeva, hábil em batalha, sincero, familiarizado com todos os caminhos da moralidade, e dotado de grande energia e impetuosidade cair sobre o filho de Gandhara em confronto feroz e derrotar todos os seus seguidores, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando ele vir os filhos de Draupadi, aqueles grandes arqueiros, aqueles heróis hábeis em armas e bem versados em todos os modos de luta em carruagens, se lançarem no inimigo como cobras de veneno virulento, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando aquele matador de heróis hostis, Abhimanyu, habilidoso com armas como o próprio Krishna, subjugar os inimigos derramando sobre eles, como as próprias nuvens, uma torrente espessa de flechas, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. De fato, quando ele contemplar aquele filho de Subhadra, um menino em idade mas não em energia, hábil em armas e semelhante ao próprio Indra, caindo como a própria morte sobre as tropas do inimigo, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando os jovens Prabhadrakas, dotados de grande energia, bem versados em combate, e possuidores da energia de leões, derrotarem os filhos de Dhritarashtra com todas suas tropas, então Duryodhana se arrependerá desta guerra. Quando aqueles veteranos guerreiros em carros Virata e Drupada atacarem, na liderança de suas respectivas divisões, os filhos de Dhritarashtra e suas tropas, então Duryodhana se arrependerá desta guerra. Quando Drupada, hábil em armas, e sobre seu carro, desejoso de colher as cabeças de guerreiros jovens, cortá-las colericamente com flechas atiradas de seu arco, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá desta guerra. Quando aquele matador de heróis hostis, Virata, penetrar nas tropas do inimigo, oprimindo todos diante dele com a ajuda de seus guerreiros Matsya de coragem impassível, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá desta guerra. Quando ele contemplar na própria dianteira o filho mais velho do rei de Matsya, de coragem arrojada e aparência calma, em seu carro e envolvido em armadura em nome dos Pandavas, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá desta guerra. Eu te digo realmente que quando aquele principal dos heróis Kaurava, o filho virtuoso de Santanu, for morto em batalha por Sikandin, então todos os nossos inimigos, sem dúvida, perecerão. De fato, quando, derrubando numerosos guerreiros em carros, Sikandin, sobre o seu próprio carro bem protegido, for em direção a Bhishma, esmagando multidões de carros hostis, por meio de seus próprios corcéis poderosos, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando ele vir Drishtadyumna, para quem Drona transmitiu todos os mistérios da ciência de armas, posicionado em esplendor na própria vanguarda das tropas Sanjaya, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá. De fato, quando o líder da hoste Pandava, de bravura incomensurável e capaz de resistir à investida de qualquer força, proceder para atacar Drona em batalha, aniquilando com suas flechas as tropas Dhritarashtra, então Duryodhana se arrependerá por esta guerra.
Que inimigo pode resistir a ele que tem, para lutar em sua vanguarda, aquele leão da raça Vrishni, aquele chefe dos Somarkas, que é modesto e inteligente, poderoso e dotado de grande energia, e abençoado com todos os tipos de prosperidade. Dize também isto, para Duryodhana: não cobices o reino. Nós escolhemos, como nosso líder, o intrépido e poderoso guerreiro em carro o Satyaki, o neto de Sine, hábil em armas e que não tem ninguém sobre a terra como seu igual. De peito largo e braços longos, aquele opressor de inimigos, inigualável em batalha, e familiarizado com as melhores das armas, o neto de Sine, de braços habilidosos e totalmente destemido, é um poderoso guerreiro em carro que maneja um arco de 4 cúbitos completos de comprimento. Quando aquele matador de inimigos, aquele chefe dos Sines, instigado por mim, derramar, como as próprias nuvens, suas flechas sobre o inimigo, subjugando completamente os seus líderes com aquela torrente, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá desta guerra. Quando aquele guerreiro ilustre de braços longos e firme aperto de arco reúne sua resolução para lutar, os inimigos então, como vacas sentindo o cheiro do leão, fogem dele antes mesmo de começar o combate. Aquele guerreiro ilustre de braços compridos e firme aperto de arco é capaz de rachar as próprias colinas e destruir o universo inteiro. Experiente em armas, hábil em batalha, e dotado de excelente agilidade de mão, ele brilha no campo de batalha como o próprio sol no céu. Aquele leão da raça Vrishni, aquele descendente da linhagem de Ado, de treinamento superior, tem diversas armas extraordinárias e excelentes. De fato, Satyaki é possuidor do conhecimento de todos aqueles usos de armas que são citadas como da maior excelência. Quando ele vir em batalha o carro dourado de Satyaki da linhagem de Madhu, puxado por 4 corcéis brancos, então aquele patife de paixões descontroladas, o filho de Dhritarashtra, se arrependerá. Quando ele também contemplar o meu carro terrível, dotado da refulgência do ouro e das pedras preciosas brilhantes, puxado por corcéis brancos e equipado com o estandarte portando o emblema do macaco e guiado pelo próprio Keshava, então, aquele patife de paixões descontroladas se arrependerá. Quando ele ouvir o som violento produzido pelo constante estiramento da corda do arco com dedos envoltos em luvas de couro, aquela vibração terrível, alta como o ribombo do trovão, do meu arco Gandiva manejado por mim no meio da grande batalha, então aquele canalha pecaminoso, o filho de Dhritarashtra, irá se arrepender vendo a si mesmo abandonado por suas tropas, fugindo como gado do campo de batalha em todas as direções, oprimidas pela escuridão criada por minha torrente de flechas. Quando ele vir inúmeras flechas de gume afiado, equipadas com asas belas, e capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais, atiradas da corda do Gandiva, como violentas e terríveis luzes de relâmpagos emitidas pelas nuvens, destruindo inimigos aos milhares e devorando incontáveis corcéis e elefantes vestidos em armaduras, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando ele contemplar as flechas disparadas pelo inimigo desviadas, ou devolvidas atingidas por minhas flechas, ou cortadas em pedaços perfuradas transversalmente por minhas flechas, então o filho tolo de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando flechas de cabeça larga disparadas por minhas mãos cortarem as cabeças de guerreiros jovens, como aves apanhando frutos de topos de árvores, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando ele vir seus excelentes guerreiros caindo de seus carros, e elefantes e corcéis rolando no campo, privados de vida por minhas flechas, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando ele vir seus irmãos, mesmo antes de entrarem completamente dentro do alcance das armas do inimigo, morrerem todos em volta, sem terem realizado nada em batalha, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando, despejando minhas flechas ardentes incessantemente, eu, como a própria morte com boca escancarada, destruir por todos os lados multidões de carros e soldados da infantaria, então aquele canalha se arrependerá.
Quando ele contemplar suas próprias tropas cobertas com pó erguido pelo meu carro vaguearem em todas as direções, despedaçadas pelo Gandiva e privadas de razão, então aquele desgraçado se arrependerá. Quando ele vir todo o seu exército fugindo com medo em todas as direções, com membros mutilados, e privado de razão, quando ele vir seus corcéis, elefantes, e principais heróis mortos, quando ele vir suas tropas sedentas, em pânico, lamentando alto, mortas e moribundas, com seus animais exaustos e cabelos, ossos e caveiras jazendo em pilhas por toda parte, como trabalhos meio acabados do Criador, então aquele canalha se arrependerá. Quando ele contemplar em meu carro, Gandiva, Vasudeva e a concha celeste Panchajanya, eu mesmo, meu par de aljavas inesgotáveis, e minha concha chamada Devadatta, como também meus corcéis brancos, então o filho de Dhritarashtra se arrependerá por esta guerra. Quando eu consumir os Kauravas, como Agni consumindo inúmeras almas pecaminosas reunidas na hora de pronunciar outro Yuga no fim do último, então Dhritarashtra com todos os seus filhos se arrependerá. Quando o filho colérico e de coração perverso de Dhritarashtra estiver privado de prosperidade com irmãos e exército e seguidores, então, privado de orgulho e perdendo o ânimo e tremendo totalmente, aquele tolo se arrependerá. Uma manhã, quando eu tinha terminado meus ritos de água e orações, um Brahmane me falou estas palavras agradáveis: ó Partha, tu terás que realizar uma tarefa muito difícil. Ó Savyasachi, tu terás que lutar com teus inimigos. O Indra montado em seu corcel excelente com raio na mão andará diante de ti matando teus inimigos em batalha. O Krishna, o filho de Vasudeva, te protegerá por detrás dirigindo seu carro puxado pelos corcéis encabeçados por Sugriva. Confiando nessas palavras eu, nesta batalha, ignorando Indra o manejador do raio, preferi Vasudeva como meu aliado. Aquele Krishna foi obtido por mim para a destruição daqueles pecaminosos. Eu vejo a mão dos deuses em tudo isso. A pessoa cujo êxito é somente desejado por Krishna, sem o último realmente pegar armas em seu nome, sem dúvida trunfa sobre todos os inimigos, mesmo se aqueles forem os celestiais com Indra em sua chefia, enquanto não há ansiedade se eles forem humanos. Aquele que deseja conquistar em batalha aquele principal dos heróis, o filho de Vasudeva, Krishna dotado de grande energia, deseja cruzar só por meio de seus dois braços o grande oceano de ampla extensão e água imensurável. Aquele que deseja partir por meio um tapa de sua palma alta a montanha Kailasa não é capaz de fazer o menor dano à montanha, embora somente sua mão com suas unhas sem dúvida se desgaste. Aquele que quer vencer Vasudeva em batalha quer extinguir, com seus dois braços, um fogo ardente, parar o sol e a lua, e pilhar a força honrita dos deuses. Aquele Vasudeva, que tendo matado em batalha por pura força todos os nobres guerreiros da raça boja, sequestrou em um único carro Rukmini de grande fama para fazer dela sua esposa, e dela depois nasceu Pradyumna de grande alma. Foi esse favorito dos deuses que, tendo vencido rapidamente os Gandharas e subjugado todos os filhos de Nagnajit, libertou à força da prisão o rei Sudarsana de grande energia. Foi ele que matou o rei Pandya por bater seu peito contra ele, e rebaixou os Kalingas em batalha. Queimada por ele, a cidade de Varanasi permaneceu por muitos anos sem um rei, incapaz de ser derrotada por outros. Ekalavya, o rei dos Nishadas, sempre costumava desafiá-lo para combate, mas morto por Krishna. Ele jaz morto como Asura Jamba violentamente espancado sobre um outeiro. Foi Krishna que, tendo Baladeva como seu auxiliar, matou o filho pecaminoso de Ugrasena, Kansa, sentado na corte no meio dos Vrishnis e dos Andakas, e então deu o reino para Ugrasena. Foi Krishna que lutou com o rei Salya, o senhor de Sauba, estacionado nos céus, sem medo por causa de seus poderes de ilusão, e foi ele que, no portão de Sauba, pegou com suas mãos o ardente Satagni, lançado pelo senhor de Sauba. Que mortal é capaz de suportar seu poder? Os Asuras tinham uma cidade chamada Pragjyotisha, que era formidável, inacessível e irresistível.
Foi lá que o poderoso Naraka, o filho da terra, mantinha os brincos adornados com pedras preciosas de Aditi, tendo-os levado à força. Os próprios deuses que, sem medo da morte, se reuniram com Sakra em sua chefia foram incapazes de subjugá-lo. Contemplando a destreza e o poder de Keshava, e a arma que é irresistível, e conhecendo também o objetivo de seu nascimento, os deuses o empregaram para a destruição daqueles Asuras. Vasudeva, também, dotado de todos os atributos divinos que asseguram êxito, concordou em empreender aquela tarefa extremamente difícil. Na cidade de Nirmoshana, aquele herói matou 6.000 Asuras, e cortando em pedaços incontáveis flechas de gume afiado, ele matou Mura e hostes de Rakshasas, e então entrou naquela cidade. Foi lá que ocorreu um combate entre o poderoso Naraka e Vishnu de força incomensurável. Morto por Krishna, Naraka já sem vida lá, como uma árvore carnicara arrancada pelo vento. Tendo matado o filho da terra, Naraka, e também Mura, e tendo recuperado aqueles brincos adornados com pedras preciosas, o erudito Krishna de destreza sem paralelo voltou, adornado com beleza e fama eterna. Tendo testemunhado seus feitos terríveis naquela batalha, os deuses o abençoaram lá mesmo dizendo, a fadiga nunca será tua em lutas, nem o firmamento nem as águas pararão teu percurso, nem armas penetrarão teu corpo. E Krishna, por tudo isso, se considerou amplamente recompensado. Incomensurável e possuidor de grande poder, em Vasudeva sempre existem todas as virtudes. E, contudo, o filho de Dhritarashtra procura vencer aquele Vishnu irresistível de energia infinita, pois aquele canalha frequentemente pensa em encarcerá-lo. Krishna, no entanto, tolera tudo isso somente por nossa causa. Aquele canalha procura criar uma desunião repentina entre Krishna e eu. Até que ponto, no entanto, ele é capaz de tirar o afeto de Krishna dos Pandavas, será visto no campo de batalha. Tendo reverenciado o filho de Santanu, e também Drona com seu filho, e o incomparável filho de Saradivati, eu lutarei para recuperar o nosso reino. O próprio Deus da Justiça, eu estou certo, provocará a destruição daquele homem pecaminoso que lutar com os Pandavas. Derrotados fraudulentamente nos dados por aqueles canalhas, nós, de nascimento real, tivemos que passar 12 anos em grande infortúnio na floresta e um longo ano escondidos. Quando esses Pandavas ainda estão vivos, como os filhos de Dhritarashtra se regozijarão, possuindo posição e riqueza? Se eles nos derrotassem em luta, ajudados pelos próprios deuses encabeçados por Indra, então a prática do mal seria melhor do que a virtude, e certamente não haveria nada semelhante à retidão sobre a terra. Se o homem é afetado por suas ações, se nós somos superiores a Duryodhana, então, eu espero que, com Vasudeva como o meu segundo, eu mate Duryodhana com todos os seus parentes. Ó Senhor de homens, se o ato de roubar nosso reino é pecaminoso, se esses nossos próprios bons feitos não são inúteis, então vendo este e aquele, me parece que a derrota de Duryodhana é indubitável. Ó Kauravas, vocês verão com seus próprios olhos que, se eles lutarem, os filhos de Dhritarashtra sem dúvida perecerão. Se eles agirem de outra maneira em vez de lutarem, então eles poderão viver, mas no caso de uma batalha ocorrer nenhum deles sobrará vivo. Matando todos os filhos de Dhritarashtra junto com Karna, eu certamente tirarei à força o seu reino inteiro. Façam, enquanto isso, o que quer que vocês achem melhor, e desfrutem também de suas esposas e outras coisas boas da vida. Há, conosco, muitos brahmanes idosos, versados em várias ciências, de comportamento amável, bem-nascidos, familiarizados com o ciclo dos anos, dedicados ao estudo da astrologia, capazes de compreender com certeza os movimentos de planetas e as conjunções das estrelas, como também de explicar os mistérios do destino, e que respondem a perguntas relativas ao futuro, familiarizados com os signos do zodíaco, e versados com as ocorrências de todas as horas, que estão profetizando a grande destruição dos Kurus e dos Sanjayas, e a vitória final dos Pandavas, pelo que Yudhishthira, que nunca fez um inimigo, já considera seus objetivos realizados pelo massacre de seus inimigos.
E Janardana também, aquele leão entre os Vrishnis, dotado de conhecimento do futuro invisível, sem dúvida, vê tudo isso. E eu também, com previdência infalível vejo esse futuro, pois essa minha previdência, adquirida antigamente, não está obstruída. Os filhos de Dhritarashtra, se eles lutarem, não viverão. Meu arco, Gandiva, boceja sem ser manejado, minha corda de arco treme sem ser esticada, e as flechas também, saindo da boca da minha aljava, estão procurando voar repetidamente. Minha cimitarra brilhante sai por si mesma de sua bainha, como uma cobra deixando sua própria pele gasta, e no topo do meu mastro de bandeira são ouvidas vozes terríveis. Quando o teu carro será emparelhado, ó Kiritim? Inúmeros chacais proferem uivos horríveis à noite, e rakshasas frequentemente descem do céu, veados e chacais e pavões, corvos, urubus e garças, e lobos e aves de plumagem dourada seguem na retaguarda do meu carro quando meus corcéis brancos são unidos a ele. Sozinho eu posso despachar, com chuvas de flechas, todos os reis guerreiros para as regiões da morte. Como um fogo ardente consome uma floresta na estação quente, assim, expondo diversos movimentos, eu lançarei aquelas armas formidáveis chamadas Turkarna, Pasupata e Brahma, e todas aquelas que Sakra me deu, todas as quais são dotadas de impetuosidade ardente. E com sua ajuda, colocando meu coração na destruição daqueles monarcas, eu não deixarei resto daqueles que forem para o campo de batalha. Eu descansarei, tendo feito tudo isso. Essa mesma é minha resolução principal e decidida. Dize isso a eles, ó filho de Gavalgana. Vê a tolice de Duryodhana. Ó Sutta, aqueles que são invencíveis em batalha, mesmo se enfrentados com a ajuda dos próprios deuses encabeçados por Indra, contra eles aquele filho de Dhritarashtra pensa em guerrear. Mas que seja como os idosos Bhishma, o filho de Santanu, e Kripa, e Drona com seu filho, e Vidura dotado de grande sabedoria, estão dizendo, que os Kauravas todos vivam por longo tempo.